Boa tarde! Seja muito bem-vindo ao show da tarde de hoje. Hoje está um frio danado, mas a gente quer esquentar hoje o seu almoço com conversas fantásticas. Vamos começar hoje com o psicólogo Josias. Muito bem-vindo, Josias. Boa tarde, obrigado pelo convite de estar aqui para falar um pouco sobre o meu trabalho, né? E para falar um pouco também sobre a ansiedade, né? Que agora nesse período aí de pandemia as pessoas estão se sentindo muito ansiosas, né? Por causa do isolamento, né? O Sem isolamento dúvida, social. sem Muito dúvida. obrigado. Imagina. Então, esperamos hoje ter uma conversa muito rica, muito profunda, sobre como a gente deve fazer para diariamente combater a nossa ansiedade, como a gente pode lidar com a nossa psique, com a nossa mente no momento de tantas incertezas. Não teria pessoa melhor para a gente conversar hoje. E a minha primeira pergunta é saber como é que você começou a sua carreira, há quantos anos já que você é psicólogo? Eu sou psicólogo há um ano e meio, né? Eu sou formado pela Universidade Estácio de Sá. Então, e estou aí atendendo na clínica, né? Pelo trabalho pela abordagem da psicanálise, né? Trabalho com a psicanálise. E é isso, né? E nesse um ano e meio você tem um consultório que é seu mesmo? Tenho. Eu atendo em Capoeiras, né? Na rua Paula Ramos. E também atendo na clínica SEC, né? Que fica no centro de Florianópolis, né? E como é que nasceu essa paixão pela psicologia, pela psicanálise? Na verdade, eu tive amigos que começaram a falar sobre, né? Que já faziam. E aí eu comecei a me identificar através dessas conversas de grupos de amigos. E a psicanálise, ela começou a surgir assim no período que eu estava fazendo a faculdade, né? Comecei a ler sobre, estudar mais sobre e foi, eu acho que é questão de identificação mesmo, né? De gostar do que faz e Uhum. fui me... Interessante, eu uso muito da psicologia nos trabalhos da consultoria, porque o gestor ele tem momentos de muita ansiedade, especialmente porque está Sim. sempre no Uhum. limite, né? Sempre no limite da psique. E então, muitos aprendizados de psicologia eu aproveito. Então, eu quero muito aprender contigo hoje, para a gente poder levar isso para as pessoas e como elas podem, né? Eu acho que hoje tá atacando todo mundo, não só os empresários, mas todas as pessoas, até CLT, carteira assinada, todo mundo, né? Hoje está com essa ansiedade mais crônica. Sim, a ansiedade é até como a minha linha é da psicanálise, eu até queria trazer uma das coisas é que eu acho que o nosso primeiro contato com a ansiedade, o Freud ele coloca que é o nascimento, né? Que ele coloca como que é o trauma do nascimento, né? Onde o feto ele está ali num mundo onde as suas necessidades são satisfeitas o tempo todo, na hora que ele deseja, e a partir do momento que ele nasce, né, ele é trazido esse organismo para esse ambiente externo e é bombardeado aí por questões de luz, som, ruídos, uma temperatura diferente, e aí esse bebê ele se sente na obrigação de respirar, de, de esse tato que ele nunca teve contato, né? Uhum. Então, esse Freud coloca que esse é o nosso primeiro contato, né, com a ansiedade. E a partir dessa ansiedade, desses temor que o bebê tem, ele começa a trazer, né, na sua subjetividade para a vida adulta Ele aí. começa a se relacionar com esse externo e gerar a identidade dele a partir Isso, a disso. partir disso. E eu já ouvi falar uma vez que a ansiedade é uma espécie de medo do futuro. Faz sentido esse raciocínio? Faz sentido. O Freud ele coloca a ansiedade como três instâncias, né? Que é a ansiedade neurótica, a ansiedade moral e a Olha. ansiedade realística, né? A ansiedade neurótica ela está mais no campo das neuroses, que é o inconsciente, né? Que são os desejos, que é as fantasias, né? Então, quando, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade em frente a uma pessoa que tem uma sensação de autoridade, por exemplo, um chefe ou um professor, a pessoa talvez sinta um pouco é, meio acatada por medo, por essa ansiedade mesmo, né? E isso talvez é alguma coisa lá da infância que ela teve Uhum. em relação aos pais, que são as primeiras figuras de autoridade que a criança tem. Então, e ela cria esse ambiente hostil em relação aos pais pela pela penalidade por algo inadequado que fez, né? Uhum. Então ela acaba Medo do trazendo castigo, né? medo do castigo. Então Aham. ela acaba generalizando essa ansiedade em relação a Sim. essas pessoas
que colocam essa figura de autoridade, né? É como se houvesse uma transferência. Uma transferência, uma generalização, né? Que ela traz para a vida adulta. E a ansiedade moral, ela está ligada, podemos falar assim mais genericamente, à voz da consciência, né? Onde que é a moral, né? Os costumes que nos é passado por exemplo, os desejos do inconsciente vêm e essa ansiedade moral ela censura, né? Ela faz com que a pessoa se sinta talvez com um sentimento de vergonha, de culpa por algo que ela acha que moralmente aquilo é errado, né? Então essa seria a ansiedade Uma moral. questão ética, né? Uma Isso, convenção. aí Tá. pensa, por que eu estou pensando isso? Eu não posso pensar isso, porque moralmente isso é errado. Né? Então ela acaba se sentindo ansiosa por esse Olha só que motivo. interessante, né, Josias? Porque a gente percebe a nossa mente pensando coisas que a gente não concorda. Sim. É como se tivesse mais de um eu aqui dentro, então? Sim, sim. O Freud ele separa, né, o id, o ego e o superego, né? O id ele está no campo do inconsciente, né? E o ego é esse super-eu que está demandando, censurando os desejos aí desse id, né? Então o eu, que é a consciência, entra em conflito. É aí o eu que se sente ansioso, né? Porque é a partir dessa decisão, dessas duas demandas, que ele vai agir em relação ao mundo. É o meio né? de campo ali que está Isso, sofrendo as isso. interferências. É aí que acontecem os conflitos, né? Gente, que profundo, né? E aí também tem a ansiedade realística, né? Que é a ansiedade, por exemplo, que é relacionada ao mundo externo mesmo, né? Que é, por exemplo, se você está caminhando numa rua escura, é um ambiente que ele está propiciando que você se sinta ansioso, porque tu não sabe que perigo, né? Que pode acontecer. E é um perigo desconhecido, né? Veja que a ansiedade realística, ela é diferente do medo, porque o medo ele está ligado a algo que você sabe o que é. Por exemplo, a um ladrão que está nessa rua escura. Né? Então você sabe, você sente medo. Mas essas três ansiedades, você não consegue separar elas, né, no momento que você está. Porque, por exemplo, pode você ter medo de um cachorro e aquele medo se tornar uma coisa muito, né, ficar muito grave, e aí se torna, a partir disso, uma ansiedade neurótica, né? Porque acaba ficando com medo que é desproporcional a apenas um... Amplifica, né? Isso, amplifica. Né? Entendi. E o que as pessoas hoje, para a gente caminhando para o final da nossa entrevista, que o tempo voa, muito engraçado, o que as pessoas hoje podem fazer de maneira prática para se sentir melhor? Eu acho que é se conhecer, né? Agora com essa história do Covid aí, né? Que eu acho que existe um vazio aí, né? Porque as pessoas vinham correndo, né? Muito, né? Uma correria da vida aí, e aí a partir do momento que você tem esse corte, que por exemplo agora desse isolamento social, as pessoas, eu acho que o importante é sustentar esse vazio, se conhecer, saber por que disso, por que eu estou aqui, por que as coisas são como são. E porque, por exemplo, se você desacelerar, né, esse processo, Sim. você vai saber para onde que você está indo, né? Você vai ter mais esse... É como se tu parasse para olhar para dentro, para Isso. poder saber para onde ir daqui para frente. Isso, Seria isso? porque não vale a pena você correr muito rápido para um precipício, né? Porque você não sabe para onde você está indo quando corre muito rápido. É aquela famosa ditado, estou na correria, né? Tá, mas estás indo para onde? Pois né? é. Então, tu trabalhar o teu propósito, a psicanálise ajuda também nesse aspecto? Sim, porque a psicanálise é um olhar para dentro de si, né? Que a gente chama que trabalha com o inconsciente, com a escuta, que é a escuta de associação livre de ideias, né? Então, para que a pessoa se escute, se veja o porquê disso, né? O que eu vou fazer com isso, né? E a partir disso mudar, porque eu acho que o sujeito toda mudança, tudo que acontece é uma transformação, né? Então, a partir disso se transformar, né? Esse é o sujeito moderno. E tem pessoas que talvez tenham medo de se transformar, porque o novo sempre assusta, né? Mas uma versão melhor de si mesma é sempre a melhor solução, né? Sim, é fantástico, né? Porque se liberta, né, dessas correntes ancestrais que o aprisionam, né? Porque são as normas, são regras, são tradições mesmo, né? Que é passado e que quando você se liberta disso é fantástico, né? Gente, olha, o nosso tempo já está realmente no fim. E eu queria então te pedir só que tu colocar o seu telefone, o seu WhatsApp, né, para as pessoas poderem te contatar, visto que hoje as pessoas, de fato, eu concordo, estamos precisando de ajuda.
porque é Sim. tudo muito diferente. Tem que conversar sobre isso, né? Então, Sim, coloca com para certeza. nós o seu telefone. Eu atendo em Capoeiras, na rua Paula Ramos, 426, o telefone é 99804-5627 e atendo também na Clínica SEC, no centro de Florianópolis, né, na rua Santos Dumont, 182, na sala 502. O telefone de lá é 4009-2190. Então, vai ser É fácil isso. te encontrar também, né? No Certo. Instagram, tens algum Instagram já da Tenho, tua é psicólogo Josias Carvalho, né? psicólogo Josias Psicólogo Josias Carvalho? Carvalho. Tá Isso ótimo. mesmo. Josias, prazer enorme. Queria ficar aqui contigo uma hora, tá? Porque, olha, tem assunto para mais de metro, Sim, né? com certeza. Mas, com certeza, as pessoas que vão te procurar vão ser muito bem atendidas. Eu não tenho a menor dúvida. Com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde Todos. também. Boa tarde para você. Nono Seminário Espírita Catarinense. O papel da dor na evolução do espírito. Dias 23 e 24 de maio de 2020. Com a participação de Esther Fregosi, Rose Kodama, Simone Ferreira, Thaís Serratini, Carlos Schmitz, Gerson Tavares, Luiz Alberto Silveira, Luiz Melo, Ricardo de Bernardi e Sidney Lourenço. Local: Cambirela Hotel, Avenida Marineiro Max Fran, 2199, Estreito. Inscrições: www.cecal.com/evento. Produção: Cecal. Apoio: Federação Espírita Catarinense. Não há maior felicidade neste mundo que comemorar com você mais um Dia dos Namorados. Independentemente da troca de presentes, o mais importante desta data é relembrar todos os bons momentos que já vivemos como casal. Você é a melhor companhia do mundo, me provoca múltiplos sorrisos e me encanta sempre com palavras lindas. Tenho certeza que fomos feitos um para o outro e não há ninguém melhor que você para passar o resto da minha vida. Por isso que casados são eternos namorados. Oferecimento: Farmácia Preço Bom, Médico Dr. Lucas Barreiros São José, Vanessa Mensch Imóveis Ingleses, Empresário Antônio da M Construtora, 41 anos construindo qualidade. Camarão Dourado, Jurerê, Empresário José Fernando, 483304-8801. Deputado Reno Caramori, Coronel Rogério Paraná, Pedro do Violão, cantor e compositor. Farmácia Josiane, do amigo Roma. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. São José ganhou um bairro planejado, um projeto urbanístico inovador com infraestrutura completa e respeito ao meio ambiente. Loteamento Lisboa 3. Seu sonho começa aqui. Avenida principal asfaltada ligando os bairros Forquilhas e Potecas. Calçadão com 500 metros e ciclovia. Últimas unidades a preço promocional. Lotes a partir de R$ 78 mil. Um ótimo investimento com segurança e qualidade de vida. Loteamento Lisboa 3. Padrão de qualidade Jotas. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu empreendimento. Conheça os produtos para você ter sucesso. Show da Tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Rádio Mais Alegria M1060. Programa Tadeu Soares é um show. Jornal Fique Esperto. Chegando na Grande Florianópolis. O seu jornal. Ligue agora e boa sorte. 3372-8588. Boa tarde! Seja muito bem-vindo à segunda entrevista do programa Show da Tarde de hoje. Eu sou Júlio Domingos e hoje vou conversar com James. Ele cuida de cães e vai conversar sobre esse mundo que muito é importante para muitas famílias. Seja muito bem-vindo, James. Muito obrigado. A intenção hoje é a gente conhecer um pouquinho, saber como funciona o teu trabalho e tu passar a tua mensagem para as pessoas poderem te conhecer e te procurar. Certo. Eu já venho há uns 20 anos trabalhando com comportamento de cães. E eu vejo que agora nesse processo da pandemia, que a gente está praticamente em casa, os animais também estão sofrendo bastante.
Eu não tenho cães, mas eu tenho vizinhos que têm cães e tá mais barulhento. Os latidos estão maiores. Com certeza. É um sinal claro de frustração ali do animal, né? A gente está sendo um pouco impedido de atividades normais ali e gera uma ansiedade muito grande. Os animais também acabam refletindo isso. Sim. James, conta pra nós, como é que nasceu esse teu amor, essa tua paixão pelos cães? Como é que fluiu isso no início? Desde a minha infância, assim, eu gostei de cachorros e sempre tive acesso a eles. E a partir do início da adolescência ali que eu comecei a realmente estudar e fazer um trabalho mais técnico relacionado. Antes era mais uma questão emocional, assim, afetiva mesmo com os bichos, né? E aí, ao longo desse tempo, tu foi estudando, identificando, conhecendo, né? E hoje tu tens uma empresa de cães. Como é que funciona o teu trabalho hoje? Hoje eu estou trabalhando com modificação comportamental, né? São trabalhos específicos que eu atendo as pessoas nas casas, né? Atendo as famílias em casa. Eu já passei por múltiplos processos dentro dessa área de cães. Eu comecei meu negócio na Inglaterra, no Battersea. Eu fiquei 16 anos fora. Né, e trabalhando com eles eu fiquei 6 anos, então eu trouxe um diferencial de fora. A minha abordagem é através de manejo, é uma forma de você aplicar técnicas humanizadas ali, voltado ao bem-estar para o cachorro, mas sem ter a necessidade de condicionamento clássico, de treinar a repetição com o animal. A resposta é muito mais rápida e o intuito é o bem-estar do cachorro. Consegue contar alguma história assim que tu pegou algum cãozinho bem atrapalhado assim e tu conseguiu dar jeito assim no comportamento dele? Conta pra nós uma história rica assim pra gente poder ver na prática o teu trabalho. Tem um caso que foi alguns anos atrás. O cachorro chama-se Ross. Ele é lá de Florianópolis e Que raça que é? é um Jack Russell. Não conheço. É o cachorro do Máscara. Olha só. É o cachorrinho do Máscara. Esse cachorro, ele até foi uma coincidência, assim. Eles moram na Inglaterra, os donos dele, mas a mãe dela mora aqui no Brasil, né? A mãe da minha cliente. Então, o cachorro estava latindo muito. Eles receberam uma notificação que precisava fazer alguma coisa em relação ao cachorro e não foi feito. Então eles foram condenados a uma multa, assim, né? Isso na Inglaterra, né? Então o Council pôs uma multa para eles e ou eles levavam o cachorro para um tipo de adestramento, modificação comportamental, alguma coisa assim, ou fazer a cirurgia das cordas vocais. Levaram para o treinamento, o cachorro participou, ficou 6 semanas. Na última semana o treinador segura o cachorro próximo da face e o cachorro morde o tampo do nariz do cara. Então, automaticamente, ele foi condenado, né, a ser eutanasiado. A dona do cachorro não aceitou essa situação, mandou o cachorro para o Brasil. Chegando aqui, os problemas de comportamento continuaram, porque não teve continuidade no trabalho. Mas o cão ia morder o nariz de quem? O cachorro acabou mordendo o nariz da pessoa que estava treinando ele já há 6 semanas, entendi, né? Entendi. Porque assim, um programa de modificação de comportamento, ele chega a 8 semanas. É um período de gestação, é como uma desintoxicação, né? Uma reprogramação mental. Sim. Então esse cachorro veio para mim, hoje ele não tem problema assim de agressividade, mas não por ele ter sido treinado, mas uma técnica que eu ensino a pessoa como interagir com o cachorro. Isso é muito importante, que a gente aprenda a interagir com uma espécie diferente, né? Tratar um cachorro igual uma criança seria tratar uma criança igual uma ave, por exemplo. São espécies diferentes, a gente tem que aprender a se relacionar de acordo com aquela espécie. Gente, olha só que interessante, porque muitas pessoas acabam tratando o cachorro como gente, né? Sim. E isso às vezes pode gerar algum tipo de até neurose do próprio cachorro, muitas vezes, né? Com certeza, porque a espécie, por ela ser sociável, ela gosta de estar perto de pessoas, mas tem coisas diferentes que nós humanos, primatas, a gente abraça e isso é visto como afeto. Para cães isso é uma coisa extremamente negativa, é como se você estivesse tentando dominar ele fisicamente, né? Restrição física. Então, algumas coisas que a gente faz para o bem acaba afetando de forma negativa o cachorro.
E qual é o nome daquele cachorrinho que você estava falando? Aquele era o Ross, Ross. um Jack Russell. E o Ross hoje, então, ele está tranquilo? Ele não dá mais aqueles latidos? Ou é mais tranquilo de se relacionar? O Ross ele melhorou muito, mas com base nessa questão do manejo, né? De atividades que as pessoas seguem com o cachorro para que ele não volte ao antigo hábito. Se você deixa de usar, você perde. A natureza inteira funciona assim. Se você amarra o teu braço do lado do teu corpo, logo a natureza se rebela e você para de usar aquele braço. Com o cachorro também é assim. O que você não usa, você perde. Então é importante a prática diária. Não se trata de treinar o animal, né, mas sim de a gente entender um mecanismo diferente de interagir com eles. Então, quando você veio da Inglaterra, você aprendeu, você não usa não é um adestramento, né? É quase um relacionamento, mais Exato. verdadeiro, né? É mais um relacionamento. O adestramento, o condicionamento, ele funciona assim. A gente vê cães em televisão, cães treinados que participam em filmes e tal, mas você pode ter certeza que antes daquele cachorro ser treinado, ele tem uma boa relação com a pessoa e com o ambiente ao redor dele. Então, eu acho que o mais importante primeiro é a gente fazer isso aí. Bom relacionamento entre as pessoas e o ambiente, e depois a gente pode ver alguma coisa específica em postura, né? Porque o adestramento são posturas. Entendi. Então, o adestramento, eu poderia entender que o adestramento é uma espécie de limitação do potencial do cachorro? Eu imagino que sim. Eu sempre bati muito nessa tecla. Até foi interessante você ter comentado isso, porque para mim o adestramento é uma forma de restringir às vezes uma naturalidade do cachorro, desde uma forma dele se movimentar até como ele se apresenta para a sociedade. Ele perde até a identidade dele, né? Com certeza. E me veio aqui a seguinte preocupação, assim, pensando nas pessoas que estão nos vendo. Que sintomas elas enxergam no seu cão que elas podem pensar, bom, eu preciso falar com o James. O que acontece? Qual é o gatilho que elas, preciso ligar para o James? Como é que funciona? Ok. Questões assim, latidos excessivos, o cachorro raspando, sinal de frustração, eu falo isso aí, parece muito amplo, mas o cachorro tentando cavar, tentando se evadir, cães que fogem de casa, né? Alguns hábitos mais fortes, como aquele giro que o cachorro faz. Tem gente que tem os cães que giram, tá? Isso é TOC, o nome disso é transtorno obsessivo canino. Não é natural aquele negócio. Não é natural. Na natureza, os cães não fazem nada que não tenha resultado. Então, o cachorro cavar no tijolo, o cachorro girar em torno dele mesmo, ele não tem resultado, ele não caça, ele não tem nada finalizado com aquela ação. Então, é um sinal de frustração. Se você vê o teu animal se lambendo demais, se esfregando demais, sinal de frustração. Muitas vezes os cães não demonstram agressão, eles usam resistência passiva, né? O que é resistência passiva? Resistência passiva, por exemplo, assim... o teu cachorro, ele está se lambendo, você pede para ele parar, ele continua se lambendo, você pede para ele parar, ele não te morde, mas também ele não para de lamber. Então ele resiste àquele hábito dele negativo, mas ele não usa a agressão para impedir o teu comportamento de parar ele, né? Então o que a gente tem que fazer é redirecionar esses animais com coisas construtivas, evitando que o animal comece com se coçar em excesso, se lamber em excesso. Isso aí depois vira problema de automutilação. A gente tem muito veterinário que está querendo tratar problemas psicológicos só na parte física. Se você leva o teu cachorro com uma lesão de pele que foi desencadeada por problema de comportamento, mesmo tomando medicamento, o teu cachorro não vai melhorar, porque eventualmente ele vai voltar ao hábito da automutilação. Seria similar a uma pessoa que rói unha. Olha, rapaz, porque agora há pouco eu conversei com um psicólogo, né, lá da linha de Freud. E agora eu estou conversando com um psicólogo de cachorro, parando para pensar, é um pouco parecido, né? Sim, algumas similaridades aí. Entendendo a mente do cachorro, né? Claro. Olha só que interessante. Como ele funciona. E a pessoa, então, ela está vivendo no seu dia a dia. E me veio outra pergunta, né, que tem relação com aquela solução que as pessoas dão para cachorros machos, até fêmeas, para ficar tranquilo, que é tirar, né, agora me fugiu o nome do... A castração. Isso. Perfeito. É isso aí. Ótimo. Então, cara, conta pra
nós, é bom esse negócio, não é bom? Ok, esse é bem importante a gente falar sobre a castração. Eu entendo a relação de múltiplos animais de rua que a gente precisa castrar, mas é o seguinte, se a pessoa tem uma forma de conter o seu animal em períodos de cio, principalmente as fêmeas, eu sugiro. A castração ela só deve ser feita no cachorro após os 18 meses de idade, que é o período que o cachorro tem maturidade sexual. Se você faz isso antes dos 18 meses, o teu animal fica com os membros mais alongados, pernas, as patas mais longas, o pescoço mais longo, e isso causa uma fragilidade óssea. É muito importante a gente cuidar isso, porque causa uma fragilidade óssea. E em fêmeas foi feito um estudo que mostra que fêmeas castradas antes da maturidade sexual, elas têm de 50% a 60% mais propensão a se tornarem agressivas ao mesmo sexo. Então a gente tem que cuidar essa questão. Muita gente castra para redução de agressão ou redução de eliminação. O teu cachorro vai fazer, como adulto, vai fazer 6 xixis por dia. Aí você vai lá e castra o seu cachorro, assinando um termo com o veterinário, sabendo que você pode levar ele a óbito. Você castra o teu cachorro e daí agora, em vez de fazer 6 xixis no teu sofá, ele faz 3. Não adianta muito. Meu Deus, tá bloqueando tudo ali no bichinho, né? É melhor a gente trabalhar o animal, ter uma forma atuante correta e uma rotina. Uma rotina alimentar, uma rotina de atividades. Os cães são um estilo de vida. Não é só a gente ir lá apertar um botão e desliga. É um ser vivo, né? É um ser vivo. James, um prazer enorme. Nossa, prazer Só quero saber o teu telefone, que tu fale teu telefone para as pessoas te encontrar. Ok. O meu telefone é 99668-7172. Eu tenho uma página no Facebook também, chama-se Ser Canino, Manejo e Psicologia. Que legal. Muito obrigado. Senhoras e senhores, então, eu conversei com o James. Olha, eu não imaginava que teria uma solução já tão humanizada para os nossos cães. O que eu percebi é que se você está tendo algum tipo de problema, seu cãozinho não está legal, antes de qualquer coisa, liga para o James, conversa com ele, para ver se realmente a solução que você está buscando é a mais correta, é a mais justa com o seu bichinho. Então, é isso que eu percebi, isso que eu queria passar para você que está nos vendo. James, muito obrigado por hoje, foi uma aula. Obrigado, foi um prazer. O prazer foi todo nosso. Obrigado. Até mais, então. Nono Seminário Espírita Catarinense. O papel da dor na evolução do espírito. Dias 23 e 24 de maio de 2020. Com a participação de Esther Fregosi, Rose Kodama, Simone Ferreira, Thaís Serratini, Carlos Schmitz, Gerson Tavares, Luiz Alberto Silveira, Luiz Melo, Ricardo de Bernardi e Sidney Lourenço. Local: Cambirela Hotel, Avenida Marineiro Maxram, 2199, Estreito. Inscrições: www.cecal.com/evento. Produção: Cecal. Apoio: Federação Espírita Catarinense. Não há maior felicidade neste mundo que comemorar com você mais um Dia dos Namorados. Independentemente da troca de presentes, o mais importante desta data é relembrar todos os bons momentos que já vivemos como casal. Você é a melhor companhia do mundo, me provoca múltiplos sorrisos e me encanta sempre com palavras lindas. Tenho certeza que fomos feitos um para o outro e não há ninguém melhor que você para passar o resto da minha vida. Por isso que casados são eternos namorados. Oferecimento: Farmácia Preço Bom, Médico Dr. Lucas Barreiros São José, Vanessa Mensch Imóveis Ingleses, Empresário Antônio da M Construtora, 41 anos construindo qualidade. Camarão Dourado, Jurerê, Empresário José Fernando, 483304-8801. Deputado Reno Caramori, Coronel Rogério Paraná, Pedro do Violão, cantor e compositor. Farmácia Josiane, do amigo Roma. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Nono Seminário Espírita Catarinense.
O papel da dor na evolução do espírito, dias 23 e 24 de maio de 2020, com a participação de Esther Fregosi, Rose Kodama, Simone Ferreira, Thaís Serratini, Carlos Schmitz, Gerson Tavares, Luiz Alberto Silveira, Luiz Melo, Ricardo de Bernardi e Sidney Lourenço. Local: Cambirela Hotel, Avenida Marineiro Maxuran, 2199, Estreito. Inscrições: www.cecal.com/evento. Produção: Cecal. Apoio: Federação Espírita Catarinense. São José ganhou um bairro planejado, um projeto urbanístico inovador com infraestrutura completa e respeito ao meio ambiente. Loteamento Lisboa 3. Seu sonho começa aqui. Avenida principal asfaltada ligando os bairros Forquilhas e Potecas. Calçadão com 500 metros e ciclovia. Últimas unidades a preço promocional. Lotes a partir de R$ 78 mil. Um ótimo investimento com segurança e qualidade de vida. Loteamento Lisboa 3. Padrão de qualidade Jotas. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu empreendimento. Conheça os produtos para você ter sucesso. Show da Tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Rádio Mais Alegria M1060. Programa Tadeu Soares é um show. Jornal Fixperto, chegando na Grande Florianópolis. O seu jornal. Ligue agora e boa sorte. 3372-8588. Boa tarde! Estamos no Show da Tarde deste dia frio, 16 de julho de 2020. Olha, pensa no frio que está fazendo hoje. Eu me arrependi, deveria ter saído com mais roupa. E eu sou Júlio Domingos e vamos entrevistar hoje uma psicóloga infantil. Nesse momento que, olha, gente, estamos muito preocupados, porque as crianças estão fora da sua rotina, os adultos estão fora da sua rotina, é todo mundo fora da sua rotina. Existe, inclusive, um sentimento de improdutividade generalizado. Então, seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Sou Ana Paula Lima, sou psicóloga, trabalho na abordagem da psicanálise e trabalho com o adulto e o público infantil. Né? E o nosso tema de hoje, como ele falou, é trabalhar essa questão nas crianças, essa ansiedade nesse momento de pandemia, essa dificuldade de lidar muitas vezes com as atividades escolares online, né? Então vai ser um momento de bastante aprendizado. Já no início do nosso dia de hoje, a gente conversou com um psicólogo, também da linha de Freud, depois conversamos com um psicólogo de cãezinhos e agora estamos falando com uma psicóloga de crianças. Então está sendo uma aula fantástica. Que bom ter você aqui. Ai, que bom. Eu que agradeço a oportunidade. Então vamos lá, vamos conversar. Como é que começou esse seu amor, essa sua paixão pela psicologia? Bom, esse meu amor à psicologia começou alguns anos atrás, assim, me despertou um amor intenso ali pelo livro mesmo, pelos livros de Freud, fui me apaixonando e foi aí onde começou a minha história com a psicologia. Inicialmente também trabalhei com pedagogia, então, assim, o mundo da criança é um mundo que sempre me encantou muito. E o Freud, ele vai para dentro, né? Ele trabalha lá dentro, que está escondido, que às vezes não está tão claro, né? Mas também tem aquelas linhas que são mais comportamentais, né? Exato, que são mais externas, exato. Né? Por que você escolheu essa linha do para dentro? Porque, assim, principalmente com a criança, a gente trabalha dentro da psicanálise a ludoterapia, que é uma forma de conversar, de entender os sentimentos da criança através das brincadeiras mesmo, né? Porque para a criança, dentro de uma terapia, é muito mais difícil a interação só com a conversa, né? Então, ali, a brincadeira através da família, a gente vai ensinando algumas questões, vai aprendendo junto com a criança e vai, muitas vezes, vendo qual é a demanda que essa criança traz, né? Às vezes questão de dificuldade na escola, dificuldade de lidar com os pais, separação também, né? Que acontece e é bem difícil para a criança. Eu estava lendo um livro que falava que quando há um rompimento, né, do pai e da mãe, essa criança também se sente partida ao meio. Sim. Faz sentido isso aí? Sim, sim. E dentro de consultório, dentro da ludoterapia, né, da psicanálise, eu tento ressignificar essa perda para a criança. E isso é uma parte bem difícil, muito dolorida para a família
família, para o pai, para a mãe e principalmente para a criança, né? E vai trabalhando, ressignificando essa separação, para que essa criança possa ver essa separação dos pais de um modo não tão ruim assim, né? Ver os lados positivos, que a vida é assim, lados bons e ruins, né? É o tempo inteiro, né? Exato. É a famosa yin e o yang, né? Tudo tem dois lados, inclusive Exato. cada fato da vida, né? Exato. Quando você fala criança, você fala até que idade? Criança de, né, até 12 anos, né? 12. Isso, depois de 12 anos já entra aí no início da adolescência. Tá, eu até pergunto, porque quando fala criança, né, alguns consideram que criança é até 7 anos, criança até 9 anos, mas então Não. A seria idade até... da criança é até 12 anos, né? A partir de 12 anos ela está entrando aí numa pré-adolescência. Entendi. Então agora, a minha pergunta para você é no sentido de um pouco mais prática, assim, para as pessoas que estão hoje no dia a dia com seus filhos ou outras crianças, enfim. Sim. O que você pode dizer para essas pessoas, né, que estão precisando de ajuda? O que fazer? Sim, a primeira questão nesse momento de pandemia mesmo é os pais sentarem com a criança, tentar entender um pouquinho dessa ansiedade que está aflorando muito nesse momento. No consultório eu tenho visto como os pais não estão sabendo lidar, porque as crianças também não estão sabendo. Na verdade, ninguém sabe lidar com essa situação, né? Então, assim, ter um planejamento, principalmente com as atividades da escola, porque a aula online, querendo ou não, não é uma coisa tão agradável assim para a criança, mas é o que temos no momento. Então, precisa trabalhar isso, para que essa criança entenda isso, né? E possa ali separar um horário do dia, geralmente evitar horários mais para o final da tarde, onde a criança já fica mais com sono, um pouquinho de preguiça. O bom mesmo é fazer as atividades ali no início da manhã ou no início da tarde mesmo. Ah, entendi. E quais sintomas, assim, ou quais comportamentos que a gente vê que a criança que ela não tá legal com isso? A criança, que quando ela começa a representar que ela não está bem, a ansiedade, os pais começam a ver que ela fala muito rápido, ela não consegue parar e dar aquela respirada, ela começa a chamar muito a atenção dos pais em excesso, até porque nesse momento muitas crianças não estão tendo contato com amiguinhos, muitas não têm irmãozinho, então fica muito difícil, né? E assim, também vejo muito que nesse momento as crianças estão muito na tecnologia, no computador, no celular, e isso é bem importante, os pais terem uma atenção especial. Claro que a criança gosta de assistir os desenhos, mas assim, ter estipular um tempo, né? Porque isso também acaba fazendo com que essa criança fique mais ansiosa, fique só ali no computador ou no celular. Eu até falei na outra entrevista que a ansiedade ela é uma espécie de medo do futuro, mas eu não sei se isso se aplica no caso de uma criança, né? Sim, sim, dentro de consultório aparece muito mesmo. As crianças pensam muitas vezes medo de morrer, medo de perder os pais. A criança ela vai, né, generalizando aí essa ansiedade através dos medos mesmo, medo de dormir sozinho muitas vezes. Então assim, esses aí são alguns sintomas que os pais podem começar também a olhar um pouquinho para a criança, se ela está desenvolvendo essa ansiedade. Porque a gente percebe que o próprio pai também precisa, né, de psicologia, de ajuda, né? E eu vejo que muitas pessoas têm preconceito, sabe? Porque, eu não estou doente, por que eu vou no psicólogo? Eu não sou doente mental, né? Meu filho não é doente mental. Então tem toda criou-se, né, essa conceituação de que só vai em psicólogo doente mental, sabe? Eu preciso deixar muito claro que isso tem que acabar. É uma crença que não faz mais sentido. Todo mundo precisa de ajuda, todo mundo precisa observar que sozinho a gente não vai dar conta disso. Então, não é porque a pessoa está desenvolvendo um comportamento que ele é pouca coisa. Por trás de cada comportamento existe uma mentalidade, existe um sistema de crenças funcionando. E esse sistema de crenças precisa ser trabalhado constantemente. Eu chamo atenção a isso porque a gente poderia ajudar muito mais pessoas se as pessoas tivessem menos preconceitos com relação à psicologia. Não, exato. Assim como, né, o ser humano cuida aí da saúde física, de uma dor de cabeça, né, de uma dor no corpo, a saúde mental ela influencia muita coisa. Muitas vezes dentro do consultório aparece pessoas às vezes com dor de estômago e vai lá, faz os exames e vê que aquilo realmente é da questão psicológica mesmo. A questão psicológica ela tem aí uma influência muito grande, né, sobre muitas vezes dor de cabeça, dor de estômago. Então, assim, nem sempre vai ter um resultado lá com o médico de que há uma doença. E aí muitos vão procurar psicoterapia. Mas, assim, quem puder evitar chegar numa situação assim, a psicoterapia é tão importante, cuidar da mente, assim como você cuida do corpo, vai lá, faz todo ano os seus exames, né? Vai para academia, mas também não vai conversar com o psicólogo. Não é porque
tá doente, é porque é importante, você vai para ficar Exato. saudável, para se manter saudável, né? Exato, para cuidar da saúde mental, para se conhecer mais também, né? Se autoanalisar também Sim. nas suas relações, né? Os seus atendimentos funcionam por semana, por hora, como é que é? É, por hora. Tá, e várias vezes por semana, uma vez por semana? Todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira. Tá, você atende todos os dias da semana, né? E se Isso. por acaso eu tivesse um filho que eu precisasse da sua ajuda, né? Para Uhum. melhorar a vida dele, enfim, melhorar a saúde mental dele, funciona uma vez por semana também? Ou cada caso tem uma periodicidade diferente? A abordagem da psicanálise em si, né? A gente trabalha com a terapia uma vez por semana. Isso é bem importante para ter aí uma melhora no quadro, né? Então, é uma vez por semana. Porque ela é um ciclo natural do ser humano também, né? Exato, Tanto exato. é que as séries são uma vez por semana, então existe um ciclo de alinhamento, aí vai desalinhando e depois vem, ao longo do tempo, ele encontra um certo equilíbrio, né? Exato. E você tem um caso de alguma criança que você já percebeu e já conseguiu ajudar para contar para os pais, né, um pouco do seu caminho? Seria uma espécie de uma história feliz, digamos, para as pessoas poderem lhe conhecer melhor um pouco mais na prática. Sim, claro. Eu tenho vários casos de crianças, né, com dificuldade na separação dos pais mesmo. Crianças que muitas vezes não conseguem dormir, os pais chegam desesperados dentro do consultório. E aí a gente vai ressignificando, vai trabalhando isso com a criança, né? E assim, e ali dentro de algum tempo de terapia, a gente tem um resultado excelente. Os pais chegam até a se emocionar realmente do desenvolvimento que as crianças têm, porque às vezes tem aquele preconceito, mas vai brincar com a psicóloga, mas enquanto a gente brinca, a gente conversa, Não tá brincando. exato, a gente ganha a confiança dessa criança e às vezes a criança não conta coisas para os pais, não se sente tão à vontade, porque aí, principalmente numa separação, né? Mas o que meu pai vai pensar, o que minha mãe vai pensar? Então, dentro da terapia, as crianças conseguem soltar esse lado emocional. A gente vai trabalhando e aí depois de algum tempo os pais chegam dando aquele feedback, nossa, como foi maravilhoso, como meus filhos, né, estão bem, e isso é muito, muito gratificante. Me veio uma coisa agora. Irmãos, você cuida, você desenvolve juntos ou tem que ser cada um separado? Individual. Individual? Individual porque cada um tem as suas questões individual, né? Não é porque é irmãos que as questões, né, da psicologia e as dificuldades vão ser as mesmas, né? Mesmo gêmeos, né? Exato, mesmo gêmeos. Porque geralmente são grudados, mas ainda assim... Porque assim, muitas vezes quando é gêmeo, às vezes os pais têm aquela questão de trabalhar muito, os gêmeos, né? E na verdade cada um é um ser, né? Então assim, tem que ser tratado individualmente, e isso eu acho que é uma coisa bem importante. E então me vem assim uma preocupação final com relação a essa mentalidade, né, de às vezes não ajudar, porque a criança, me parece, me corrija se eu estou errado, tá? Enquanto a criança é muito mais fácil tu realinhar a mente, porque depois que a gente fica adolescente, adulto, aí é um pouco mais difícil desfazer algumas convicções que a gente assume, né? Sim. Assim, na verdade, o que eu posso, né, contar um pouquinho para vocês bem interessante, que a maioria das questões psicológicas, problemas aí, até problemas mentais, questão de depressão, ansiedade, muitas vezes, praticamente em todas, começa lá na infância. Meu Deus. Só que a criança ela não sabe desenvolver isso, né? E ali com a adolescência ela começa a desenvolver os sintomas. E aí dentro da terapia a gente vai buscando e a gente vê que é lá um trauma lá com os 9 anos, uma perda, às vezes até algo que para os pais parece algo que não é muito significativo, mas para a criança aquele ato em si tornou um trauma, né? Gente, que profundo. Então, se as pessoas, agora que elas já não têm mais preconceitos com relação à psicologia infantil, é o momento correto para cuidar desse ser, né, que vai se tornar um ser adulto. Então, como é que eles fazem para te encontrar pelo telefone, WhatsApp, enfim, né, para te encontrar nas redes sociais? No Instagram é Espaço Psicologando, tá? Sem o C cedilha embaixo. E o telefone é 98470-8607. Eu atendo em 2 lugares no centro de Florianópolis, na rua Felipe Schmidt, na Clínica Luciano Nossetti, no edifício Pórtico. E na Clínica Centro de Especialidades Clínica, também no centro de Florianópolis, na rua Santos Dumont. Nesses 2 lugares eu atendo particular e atendo convênios também. Tá, que legal. Então, se você estiver percebendo que os seus filhos estão, de alguma maneira, um pouco mais sérios, um pouco menos saudáveis, observe os comportamentos. Se ficou com alguma dúvida, liga para ela, porque ela vai conseguir lhe dizer se é um caso clínico, se não é. Não tenham problema, não tenham vergonha, conversem com um psicólogo. Façam isso pelo bem dos seus filhos.
Então, muito obrigado pela nossa conversa. Eu não senti o tempo passar. Então, seria isso. Muito obrigado por hoje. Muito obrigada, eu que agradeço. Uma excelente final de semana aí para todos. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais, então. Não há maior felicidade neste mundo que comemorar com você mais um Dia dos Namorados. Independentemente da troca de presentes, o mais importante desta data é relembrar todos os bons momentos que já vivemos como casal. Você é a melhor companhia do mundo, me provoca múltiplos sorrisos e me encanta sempre com palavras lindas. Tenho certeza que fomos feitos um para o outro e não há ninguém melhor que você para passar o resto da minha vida. Por isso que casados são eternos namorados. Oferecimento: Farmácia Preço Bom, Médico Dr. Lucas Barreiros São José, Vanessa Mensch Imóveis Ingleses, Empresário Antônio da M Construtora, 41 anos construindo qualidade. Camarão Dourado, Jurerê, empresário José Fernando, 4833048801. Deputado Reno Caramori, Coronel Rogério Paraná, Pedro do Violão, cantor e compositor. Farmácia Josiane, do amigo Roma. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Nono Seminário Espírita Catarinense. O papel da dor na evolução do espírito. Dias 23 e 24 de maio de 2020, com a participação de Esther Fregosi, Rose Kodama, Simone Ferreira, Thaís Serratini, Carlos Schmitz, Gerson Tavares, Luiz Alberto Silveira, Luiz Melo, Ricardo de Bernardi e Sidney Lourenço. Local: Cambirela Hotel, Avenida Marineiro Max Fran, 2199, Estreito. Inscrições: www.cecal.com/evento. Produção: Cecal. Apoio: Federação Espírita Catarinense. São José ganhou um bairro planejado, um projeto urbanístico inovador com infraestrutura completa e respeito ao meio ambiente. Loteamento Lisboa 3. Seu sonho começa aqui. Avenida principal asfaltada ligando os bairros Forquilhas e Potecas. Calçadão com 500 metros e ciclovia. Últimas unidades a preço promocional. Lotes a partir de R$ 78 mil. Um ótimo investimento com segurança e qualidade de vida. Loteamento Lisboa 3. Padrão de qualidade Jotas. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu empreendimento. Conheça os produtos para você ter sucesso. Show da Tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Rádio Mais Alegria M1060. Programa Tadeu Soares é um show. Jornal Fique Esperto. Chegando na Grande Florianópolis. O seu jornal. Ligue agora e boa sorte. 3372-8588. Boa tarde, pessoal. Hoje aqui na Premier TV, canal 23, a NET, eu, Adriana Save, estamos com o empresário Bernardo Oliveira. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Adri. Prazer estar aqui com todos vocês. Me conta um pouquinho da tua trajetória. Enfim, deve ter que falar no microfone aqui, mas como a gente comentou, eu sou empresário, vim de um ramo completamente diferente até chegar dentro dos negócios que eu tenho antes. Antes eu era estudante de medicina, então uma área completamente diferente. E até por algumas insatisfações próprias, por algumas coisas que eu estava buscando dentro da minha vida, comecei a estudar negócios, comecei a estudar educação financeira, até receber a proposta para trabalhar com o que eu trabalho hoje. E desde o primeiro momento, enxerguei ali uma possibilidade de poder fazer em paralelo a medicina e a partir daí começar a montar meus negócios e hoje migrar 100% para essa área e fazer somente isso. Me conta que empresa é essa? Hoje a gente trabalha com a Dioness, então tanto eu quanto vários outros empresários e distribuidores da marca aqui no mercado brasileiro. A gente tem negócios em outros países também, mas o nosso foco hoje sim é mercado brasileiro. A marca hoje é uma das maiores no setor de saúde, bem-estar, cuidados pessoais, nutrição
E hoje, enfim, fazemos toda a parte de negócios para eles aqui. Me conta como funciona a empresa, como que a gente pode aderir. Perfeito. A empresa hoje, ela trabalha de uma maneira bem, vamos dizer, liberal. As pessoas que escolhem, na verdade, trabalhar com a marca, eu pude analisar ela para poder, sim, trabalhar. E tem várias coisas que a gente pode fazer dentro dela. Eu sempre falo que a Juness é uma ferramenta que a gente usa para poder não só empreender, mas ter negócios para diferentes objetivos. Tem algumas imagens tuas A gente tem diversas imagens de palestras, imagens do meu grupo, viagens que a gente faz também. Essa aí é uma foto na Juness Arena. Para quem não sabe, ela comprou o naming rights da maior arena que tem na América Latina, que fica lá no Rio de Janeiro, no Parque Olímpico. Então, a imagem da equipe toda celebrando após o evento. Viagens também. Um dos bônus que a gente tem hoje dentro do nosso negócio são viagens nacionais e internacionais. Palestras. Essa foi uma palestra que a gente fez até para quem é de Floripa, conhece ali o Square Corporate. Foi muito bacana. Fiz até com um médico cardiologista também, que foi uma das grandes referências para eu começar a empreender dentro desse setor. Que legal. Até aí a foto da imagem junto com ele, a gente fazendo a palestra. Foram mais de 200 pessoas, muito, muito bacana. Essa foi uma viagem que a gente fez. Essa viagem foi muito especial. Eu fiz com meu irmão, que também trabalha e pôde se qualificar para a viagem por conta própria. Essa é minha mãe, pude levar ela de acompanhante para essa viagem. Essa é uma das coisas que mais me... Mamãe adorou, né? Nossa. A minha mãe, primeiro ela, né, até por vir da área médica, ela ficou meio assim em relação ao negócio. E de repente, quando eu comecei a ter os resultados, aí ela amou, né? Amou até poder fazer a viagem também. E essa oportunidade, como que funciona? Remuneração, como que é isso? Tu falou das viagens, né? Perfeito. É uma parte. Isso. A viagem é uma das formas de bônus, né? Daí a gente tem a parte financeira, que é óbvio que eu sei que é o que interessa para a maioria das pessoas, ainda mais num momento como esse, que muitas pessoas acredito que estejam buscando diversificar renda, buscando negócios diferentes. E ela tem várias formas de ganho. Então, desde a venda direta do produto, que a gente tem exclusividade para poder trabalhar aqui, não são produtos que a gente vai encontrar hoje em farmácia ou em supermercado, só diretamente com as pessoas. E toda a parte de negócios também em termos de distribuição. Hoje a gente tem a possibilidade de fazer a distribuição global desses produtos. A empresa já atua em mais de 140 países. Então, o que realmente me chamou a atenção foi mais essa parte de negócios, né? Hoje eu tenho equipes pelo Brasil e pelo mundo, mais de 11 países, e aí a gente cuida de toda essa parte de distribuição, sem os pepinos de ter um negócio tradicional, que para mim essa é a maior vantagem do nosso negócio, porque aqui a gente basicamente não precisa se preocupar com a parte operacional, que em termos de negócio é o que estressa a maioria dos empresários. Então... o bacana que eu sempre falo é poder empreender sem risco e também sem os estresses de funcionário, de custo fixo, de burocracia e vários outros pontos que até eu que venho de uma família empreendedora cresci ouvindo as reclamações que acaba estressando bastante. Oportunidades, né? Mas e nessa pandemia? Me conta, como que está acontecendo? Eu conheço a empresa, né? Eu já usei os produtos, usei o shake. Usuária, né? Vou provar kit de beleza, né, facial, eu gosto muito. Que legal. A Adri é uma usuária, a gente estava conversando ali sobre os produtos da empresa e essa parte até do que está acontecendo no mundo hoje, e eu sempre gosto de falar dos números do nosso negócio, eu digo até em relação ao meu. Eu comecei a analisar até o mesmo período do ano passado, que foi um período muito interessante para a nossa marca aqui no mercado brasileiro, e nesse mesmo período, nesse ano, abril e junho, o meu negócio cresceu mais de 152%. Então, é um período que eu sei que muitas empresas, infelizmente, estão sendo atingidas, mas é um negócio que ele entra muito bem nesse período que a gente está vivendo. A maioria das pessoas até... É de cuidados, né, Renato? Isso, exatamente. E muitas pessoas, como eu falei, estão buscando num momento como esse se reinventar, estão buscando outras coisas. Às vezes, a gente, quando está muito... satisfeito com o trabalho, acaba não olhando muito para o lado, e quando o mercado dá uma chacoalhada, as pessoas começam a se perguntar sobre a profissão, a buscar outras coisas, e algo que é muito interessante é que elas, enfim, a proposta acaba caindo até por conta de poder trabalhar de casa, e a gente está trabalhando de maneira 100% remota, então a pessoa pode trabalhar de casa e poder ter várias fontes de renda através dessa empresa. Tá, tu falou para mim que era estudante de medicina. Então para quem é esse projeto da Juness? Boa. O nosso projeto, eu vou ser bem sincero, eu sempre gosto de falar que não tem um perfil específico.
não tem um perfil específico. Se eu puder resumir, a nossa proposta é para quem quer mais e melhor, não é para quem às vezes está tranquilo com a situação que está, mas é para quem quer mais e melhor. Não só financeiramente falando, mas em termos de qualidade de vida, em termos de perspectiva. Eu sempre falo que esses são 3 pontos que eu gosto de falar da proposta. E não tem um perfil, eu sempre falo que a gente nunca tem perfil para fazer o que nunca fez. Eu estava estudante de medicina para poder ter perfil para ser médico, e aqui dentro é a mesma coisa, tem várias habilidades que precisam ser desenvolvidas como em qualquer outra área, mas não precisa de nenhum pré-requisito, então a pessoa não precisa, às vezes, trabalhar com vendas, trabalhar com comunicação, que é algo muito importante. São habilidades que são desenvolvidas dentro do nosso negócio, e o mais interessante de tudo é que o nosso sistema de treinamento ele já foi feito para a pessoa chegar extremamente cru dentro do negócio e ter ótimos resultados. E eu sempre gosto de frisar, não vai cair do céu, a pessoa tem que realmente se mexer, trabalhar, mas o sistema de treinamento já está pronto para não ter nenhuma habilidade prévia. Tudo se aprende, né? Exatamente. Não tudo tem se aprende. jeito. Mas me fala um pouquinho dos produtos. Boa. Isso é algo que muitas pessoas falam, bem, como é que funcionam os produtos? A empresa tem 2 vertentes, né? Eu sempre falo, ela investe em alta tecnologia por setor de cuidados pessoais e setor nutricional. Então, como tu falou ali, tem desde uma parte de cremes, a gente é a única empresa do mundo que tem a patente para trabalhar com fatores de crescimento do célula-tronco humana adulta dentro dessa linha de cremes, então tem resultados muito, muito interessantes. Tem a parte desde uma pasta dental que a gente lançou agora também com exclusividade, não exclusividade da marca, mas com nanohidroxapatita, que é algo que poucas marcas trabalham hoje em dia. Então, enquanto escova o dente, remineraliza o teu dente, isso é muito interessante para a saúde bucal. E várias outras possibilidades dentro de produtos, então cremes, pastas dentais, shampoos. Tecnologia, né? O Ageless é um produto que ficou muito famoso dentro do mercado brasileiro. Muitas pessoas talvez conheçam, que é um botox instantâneo que tu passa em linhas de expressão. Já usei. É a melhor usuário que tem, mas que passa em linha de expressão, então desaparece com essas linhas de expressões e com bolsas embaixo dos olhos. Então é um produto que ficou super famoso. E depois em área nutricional, o produto mais famoso que a gente tem aqui no Brasil é o Naara, é o produto mais vendido da marca e é muito interessante. Bernardo, me fala onde que eu te acho. Então, eu não sei se existe a possibilidade, mas pode me achar, inclusive, pelo Instagram. Para quem tem Instagram, Beguglielmi. Então, Beguglielmi. Para quem quiser pelo Instagram, pelo Facebook, Bernardo Guglielmi, Silveira de Oliveira, se eu não me engano, ou pelo WhatsApp, 4899962, 4899962, tá? Obrigada, Bernardo. Eu que agradeço todo mundo que está acompanhando aí. Gente, boa tarde para vocês, força e fé. Até a próxima.